Na prisão, a gente aprende que o maior perigo não está nos muros que nos separam do mundo, mas nos uniformes que usamos. E o maior inimigo é aquele que sorri para você todas as manhãs. Meu nome é Marcos Valério. Sou agente penitenciário em Alcaçuz há quase 20 anos. Vi de tudo: motins, fugas, assassinatos brutais e a esperança se esvaindo nos olhos de quem entra aqui. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o tipo de perigo que cresceu bem do meu lado, com a minha bênção. É uma história que eu nunca contei, porque mexe com a maior moeda que a gente tem nesse inferno de concreto e aço: a confiança. Lembro de cada detalhe daquele dia. A ironia era quase poética. Estávamos no pátio de banho de sol, sob um sol escaldante, mas um silêncio pesado pairava no ar. Aquele tipo de silêncio que os veteranos conhecem, que precede a tempestade, o som de uma rebelião iminente. Meus olhos se movem pelo pátio, esquadrinhando cada canto, procurando por um sinal. Não procuro pelos presos, procuro pelos meus. E então eu o vejo. Bruno. O novato que eu acolhi, o moleque que eu ensinei a ler os sinais, a diferença entre uma briga de facção e um simples desentendimento. Ele estava parado, de costas para a muralha, com a mesma tensão no corpo que eu sentia. Nossos olhares se cruzam por um segundo. E naquele momento, eu entendo. A ameaça não estava lá fora, nas celas ou nos corredores. A ameaça estava no meu próprio time. A arma mais letal não era a que os presos escondiam, mas o veneno de uma traição que ele, com sua camisa de agente, estava injetando em nós. O pior de tudo, eu ainda não sabia o porquê. A gente entra na cadeia para manter a ordem. O que ninguém te conta é que para isso você precisa criar a sua própria ordem. Seus próprios códigos. E a gente aprende isso na marra, ou quebra-cara. Eu sou um rato de cadeia, como os novatos costumam brincar. 2 décadas em Alcaçuz. Aprendi a ler a respiração dos presos, a identificar a diferença entre o barulho de uma briga e o de uma festa. Minha pele curtida pelo sol do Rio Grande do Norte e meus olhos cansados já viram de tudo. A maioria dos agentes novos que chega aqui, chega com a cabeça cheia de idealismo de fazer a diferença. Eu dou um mês para eles entenderem que a única diferença que a gente faz é sobreviver mais um dia. Eu não sou um homem de muitos amigos aqui dentro, mas a minha experiência me deu um respeito que o distintivo por si só não compra. E foi esse respeito que me fez assumir a responsabilidade de guiar o Bruno. Ele chegou com a farda impecável, o cabelo cortado certinho e uma inocência que, confesso, me irritava. Bruno era o oposto de mim. Tinha estudado, falava de leis e direitos como se a cela fosse um tribunal. Eu vi nele o que eu tinha perdido há muito tempo, a chama, a vontade de acreditar que o sistema funcionava. Eu peguei debaixo da minha asa. Me tornei o professor. Mostrei a ele os segredos que não estão nos manuais da academia. Ensinei a ele a linguagem não verbal, o movimento de olhos que avisa sobre uma faca escondida. Ensinei que aqui, a lei é o seu instinto. Você tem que ser o lobo, mas o lobo mais esperto, não o mais forte, eu disse a ele uma vez. Eu o via como um filho, um herdeiro do meu conhecimento. O via se transformar de um garoto assustado em um agente competente. Ele aprendeu rápido e me enchia de orgulho. Quando ele começou a me questionar sobre as regras, as famosas manhas que a gente usa para manter a ordem, eu pensei que era o idealismo dele falando mais alto. Que era só uma fase. Eu o defendia quando outros veteranos o chamavam de moleque de faculdade. Ele tem futuro, eu dizia. Só precisa de tempo. Eu confiava nele. Confiava a ponto de deixar ele me cobrir nas rondas mais perigosas.
a ponto de compartilhar informações de inteligência que só os veteranos sabiam. A confiança é como um colete à prova de balas aqui dentro. E eu estava dando a ele de graça a minha. A cadeia é como um relógio suíço. Cada engrenagem tem que funcionar perfeitamente. Quando uma para, tudo para. Mas o mais perigoso é quando uma engrenagem começa a se mover contra o resto do mecanismo. A gente cria uma rotina aqui, não por monotonia, mas por sobrevivência. Cada passo, cada ronda, cada conferência de cela tem um propósito. O som do cadeado, o rangido do portão, a luz da lanterna no corredor, tudo é um código. E com o tempo, eu e Bruno nos tornamos uma unidade. Ele me cobria, eu o cobria. A confiança mútua era nosso colete à prova de balas. Mas foi no meu 5º mês com ele que as fendas começaram a aparecer. A primeira foi sutil. Um relatório de segurança que era para ser entregue na direção da prisão, mas que misteriosamente se perdeu. Não era nada crítico, só uma lista de presos transferidos, mas era a primeira vez que um documento importante sumia sob a nossa guarda. Bruno se desculpou, disse que devia ter deixado cair em algum lugar. Eu relevei, afinal ele ainda era novato. Depois veio o incidente na ala D. Havia uma briga de facções em andamento e o plano era isolar os líderes. A informação foi repassada para nossa equipe, mas quando fomos agir, os presos já estavam preparados. Eles sabiam que a gente ia invadir. Tiveram tempo de esconder as armas improvisadas. A operação foi um caos. Por sorte, ninguém se machucou gravemente, mas o incidente mostrou que alguém estava vazando informação. Todos olhamos uns para os outros, mas a culpa recaiu sobre a inexperiência de um agente novo em outra equipe. Bruno parecia tão surpreso quanto nós. Eu defendi ele, é claro. A gota d'água foi a chave. Na nossa ronda noturna, a gente precisa conferir todas as celas. A chave do setor 4 ficou comigo, como de costume. Na hora da conferência, eu pego a chave no meu cinto, mas ela não está lá. Um pânico me invade. A chave de uma das alas mais perigosas da penitenciária estava sumida. Foram 15 minutos de pânico total, revirando o corredor. E, de repente, Bruno a encontra no chão, perto da cela 113. Deve ter escorregado do seu cinto, Marcos, ele disse com uma expressão de alívio. Quase tivemos um problema. Eu agradeci, mas algo me incomodou. A chave não poderia ter escorregado. Eu checo meu cinto a cada 15 minutos, é um hábito de veterano. O que Bruno estava fazendo ali? E por que a chave estava no chão a poucos metros da cela de um dos líderes de facção? Naquele momento, o idealismo de Bruno me pareceu uma máscara. E a desconfiança, um veneno que começou a corroer nossa relação. O relógio suíço de Alcaçuz estava quebrando. E eu sabia que a engrenagem que estava causando tudo era aquela que eu mesmo havia polido com tanto cuidado. Nessa vida, você aprende que nem todo grito de ajuda é audível. E nem toda informação vem de uma fonte confiável. A gente vive na sombra. E a verdade é um sussurro que pode te custar a vida. A suspeita sobre Bruno me corroía. Eu comecei a observá-lo de longe como um predador. Via sua postura, as reações. Era o mesmo cara que eu treinei, mas havia algo diferente. Uma tensão sobre a superfície. Eu o via sorrindo para os outros agentes, mas percebia que seus olhos estavam sempre inquietos, como se ele estivesse esperando o próximo desastre acontecer. Foi durante a ronda matinal, uma semana depois do incidente da chave, que o jogo virou. A gente estava conferindo as celas da ala mais perigosa, ou Beco dos Lobos, como chamamos. A maioria dos presos ali é de uma facção rival a que domina a penitenciária. Um deles, um veterano chamado Zé Olho Torto, estava em isolamento por ter se metido em uma briga. Eu já o conhecia de anos, um cara inteligente, mas traiçoeiro. Ele me chamou enquanto eu passava pela cela dele. Marcos, ele sussurrou com a voz rouca de quem está há dias sem falar. Me escuta. É importante. Eu hesitei.
Conversar com um preso no isolamento pode ser perigoso, uma armadilha, mas algo na voz dele me fez parar. Ele não me pediu nada, só estendeu a mão por entre as grades, segurando um pedaço de papel enrolado. Isso é para você, só para você, ele disse, com os olhos fixos nos meus. Eu peguei o papel. A mão dele tremia. O lobo está no seu rebanho, dizia a mensagem, escrita com a ponta de um cigarro. Zé Olho Torto me lançou um último olhar antes de eu seguir. Um olhar que não era de medo, mas de aviso. A frase me atingiu como um tiro. O lobo não era um preso de uma facção rival, mas um infiltrado, um traidor. E o rebanho éramos nós, os agentes. Minha mente imediatamente foi para Bruno, para os erros que ele vinha cometendo. Mas por que Zé Olho Torto me daria essa informação? Ele odiava a facção que dominava Alcaçuz. Era uma rivalidade mortal. E ele sabia que se a segurança da prisão estivesse comprometida por alguém que trabalhava para os rivais, ele também estaria em perigo. A partir daquele momento, a suspeita virou certeza. Eu tinha que agir, mas não podia ir à direção da prisão. Zé Olho Torto era uma fonte não confiável e a denúncia viria de uma desconfiança baseada em coincidências. Eu precisava de provas. A minha intuição de veterano me dizia que Bruno estava agindo contra nós. Mas o lado lógico sabia que eu precisava de algo concreto, algo que não pudesse ser refutado. O jogo agora era meu, e eu tinha que jogá-lo sozinho. Um agente penitenciário aprende que a verdade tem cheiro. Cheiro de suor frio, de medo. E naquele momento, a verdade sobre Bruno não era o que eu pensava, mas o que eu sentia. O bilhete do Zé Olho Torto me jogou em um estado de alerta constante. A cada ronda, a cada refeição, eu observava Bruno. Ele parecia um fantasma. Estava presente no corpo, mas a mente estava em outro lugar. A forma como ele evitava meu olhar, a maneira como ele mexia no celular com uma discrição anormal durante as pausas, tudo me dizia que o lobo não só estava no rebanho, como eu estava caminhando com ele lado a lado. A minha intuição gritava, mas eu precisava de algo inquestionável, algo que provasse que a traição dele não era um deslize, mas uma ação deliberada. Eu decidi que a única forma de descobrir a verdade era sair do script. Naquele dia, nosso expediente terminava às 18 horas. Eu dei uma desculpa para Bruno. Disse que precisava ficar até mais tarde para resolver um problema com a papelada. Ele, visivelmente aliviado, se despediu e foi embora. Dei a ele 15 minutos de vantagem. Peguei meu carro, um velho Gol que já tinha visto mais do que devia, e fui atrás dele, mantendo uma distância segura. Dirigi por quase 40 minutos até a periferia da cidade, um labirinto de ruas de terra e casas humildes. Bruno parou em frente a uma casa pequena, com a pintura descascando. Mas ele não entrou. Ele ficou na calçada, olhando para os lados, como se estivesse com medo. A tensão em seu rosto era palpável. Eu estacionei meu carro a 2 esquinas de distância e saí, me escondendo atrás de uma árvore. Foi então que ele chegou. Um homem com cara de poucos amigos, tatuagens no pescoço e a camiseta do PCC. Ele desceu de uma moto barulhenta e se aproximou de Bruno. Meu coração gelou. Tirei meu celular e, tremendo, tirei algumas fotos. O criminoso falava algo com ele e a expressão de Bruno era de um desespero profundo. Eu o vi entregar um envelope para o bandido. Naquele momento, todas as minhas suspeitas se confirmaram. A traição era real. O bandido pegou o envelope, deu um soco no ombro de Bruno e foi embora, rindo. O novato, em vez de reagir, desabou na calçada. Ele se sentou com as mãos no rosto e começou a chorar. Não era o choro de um criminoso pego em flagrante. Era o choro de alguém destruído, de alguém que tinha perdido tudo. Aquele som, o choro abafado de Bruno, me paralisou. A verdade que eu tinha em minhas mãos, as fotos da entrega do envelope, a conexão com a facção,
era irrefutável. Mas o cheiro de medo e o choro desesperado me disseram que a história era muito mais complexa do que uma simples traição. Eu tinha a prova, mas comecei a desconfiar do que ela realmente significava. Um agente penitenciário aprende que a linha entre o certo e o errado é mais fina que uma lâmina de barbear. Mas a linha entre o que parece e o que é, essa é a mais perigosa de todas. Com as fotos no meu celular, eu tinha a prova definitiva. Eu poderia ter ido direto à direção, acabado com a carreira de Bruno, o jogado no olho do furacão e, quem sabe, o salvado de si mesmo. Mas o choro dele, aquele choro desesperado, me impedia de fazer isso. Não era um choro de culpa, mas de terror, e eu sabia a diferença. Aquele não era o som de um traidor, mas de uma vítima. Eu precisava entender. Eu sabia que para salvar a prisão, eu precisava salvar o meu colega primeiro. Eu liguei para ele, mas ele não atendeu. Fui à casa dele, mas ele não estava lá. Passei o dia inteiro tentando localizá-lo, até que ele me ligou com a voz embargada. Marcos, ele disse, eu preciso te ver, sozinho. Eu sugeri um lugar neutro, um bar de beira de estrada. Ele apareceu de moletom, o rosto inchado e os olhos vermelhos. Ele era um fantasma. Eu não fui direto ao ponto. Pedi uma cerveja e ele, uma água. Deixei que ele começasse e foi como se ele estivesse esperando por aquilo a vida inteira. Marcos, ele começou, eu não sou um traidor. E então ele desabou. A história que ele me contou era tão suja e dolorosa quanto as paredes de Alcaçuz. Há 2 meses, sua esposa e seu filho de 5 anos tinham sido sequestrados. A facção que dominava a penitenciária o pegou, mostrou fotos da família, deu um prazo e um ultimato. Ele era o elo. Se a segurança da prisão não fosse comprometida, se as informações não fossem passadas, eles iriam matá-los. Bruno era o bode expiatório, a peça que a facção usava para controlar o jogo de dentro. Aquele envelope que eu vi entregando não era de dinheiro, mas de informações sobre a nossa rotina, nossos planos. Ele estava sendo forçado a sabotar a nossa equipe. O lobo no rebanho não era um traidor, era um cordeiro na boca do lobo. Minha cabeça girou. Todas as minhas suspeitas, toda a minha raiva se transformaram em uma mistura de pena e impotência. Por que você não me contou, Bruno? Eu perguntei. Por medo, Marcos. Medo de que você não acreditasse, de que me denunciasse. E o que eles fariam com a minha família se eu os entregasse? Ele tinha razão. A lei era clara. Qualquer agente que colaborasse com o crime organizado era demitido e preso. Não havia espaço para e se ou talvez. E ele sabia disso. Naquele momento, a linha entre o certo e o errado desapareceu. Eu tinha que escolher entre a lei e a vida de uma família. E eu sabia qual era a escolha certa. O jogo de gato e rato com os criminosos tinha acabado. Começava um novo, um jogo de traição e confiança, onde nós dois éramos os jogadores, e as regras nós teríamos que criar. A lei é um labirinto, mas a vida de uma família é um caminho reto. E quando a gente escolhe o caminho reto, a gente tem que ter coragem de abrir a própria trilha. Eu olhei para o Bruno, meu aluno, que agora era a minha única esperança. A lei era um livro fechado para a nossa situação. Se eu o denunciasse, ele seria preso. Sua família, entregue à sorte ou ao azar de uma facção criminosa. Se eu ficasse quieto, a prisão continuaria a sangrar e a vida dele e a minha continuaria a correr risco. A lei não me dava saída, mas a lealdade me dava uma. Eu vou te ajudar, eu disse. Bruno me olhou, com os olhos incrédulos, como se estivesse ouvindo a promessa de um milagre. Mas não vamos fazer isso do jeito deles, nós vamos fazer do nosso. O desespero dele deu lugar a uma centelha de esperança. Ele me ouviu com atenção enquanto eu desdobrava um plano que parecia loucura. Nosso plano era simples, mas arriscado. Bruno continuaria a agir como um informante da facção, mas agora com um novo propósito. Ele não passaria informações reais, mas desinformação. Ele se tornaria a nossa arma. Ele iria plantar pistas falsas, criar uma guerra de facções fictícia dentro da penitenciária, direcionando a atenção dos criminosos para um setor específico. O objetivo?
atraí-los para uma armadilha. Eu o treinei não para ser um agente, mas para ser um ator. Ele tinha que parecer assustado, mas confiável. Ele tinha que ter um motivo para os erros que ele iria cometer. A história que eu criei para ele era de um agente que, acuado, estava tentando desesperadamente ajudar a facção para salvar sua família, mas que, na pressa, estava cometendo erros. A facção, na sua arrogância, acreditaria que a sua pressão estava funcionando. A primeira parte do plano era fazer com que Bruno passasse a informação de que um dos líderes da facção rival, o Zé Olho Torto, estava planejando uma rebelião no setor 4. A informação era uma mentira, mas a facção que dominava a prisão a morderia. A segunda parte era fazer com que a facção, acreditando na informação, armasse uma emboscada para o Zé Olho Torto. A terceira e mais arriscada era fazer com que o local da emboscada fosse uma rua isolada, onde eu e a polícia pudéssemos agir. Bruno se tornou nosso duplo agente, o informante que plantava a verdade na boca do leão. Ele me passava os códigos, os horários de encontro, ele me contava os detalhes de cada plano deles. A cada informação que ele me passava era um alívio e um risco que eu sentia. Eu comecei a me sentir como ele, um fantasma, andando por Alcaçuz, sabendo de tudo, mas sem poder dizer nada. A cada dia que passava, o plano se tornava mais real. A desinformação de Bruno estava funcionando. A tensão dentro da penitenciária aumentou. Eu senti os olhares de desconfiança dos meus colegas sobre Bruno e um ódio silencioso crescia em meu coração. Não contra eles, mas contra o sistema que nos colocava nessa situação. Eu sabia que estava na minha mão, na minha e na dele, a responsabilidade de virar o jogo. E eu estava disposto a ir até o fim, mesmo que isso custasse a minha carreira. A gente vive de adrenalina, mas naquele dia, o ar que eu respirava era puro medo. E o medo não era de morrer, mas de falhar. De entregar a vida de uma família nas mãos de um plano que parecia suicídio. O plano estava em ação. Bruno, atuando como um ator desesperado, repassou a informação de que Zé Olho Torto, o preso da ala rival, estava planejando um grande motim no setor 4. A informação foi mordida pela facção. Eles acreditaram que, com a ajuda de Bruno, conseguiriam uma vantagem decisiva sobre os rivais. A tensão dentro de Alcaçuz se tornou palpável. A cada ronda, eu sentia os olhares dos criminosos sobre nós. Eles estavam esperando o sinal, a brecha que Bruno, involuntariamente, lhes daria. Marquei uma reunião secreta com um oficial de alta patente da Polícia Civil, alguém que eu confiava cegamente. Apresentei a ele as fotos, a história do sequestro da família de Bruno e o nosso plano. Ele me ouviu com um ceticismo que eu já esperava, mas a minha reputação de anos em Alcaçuz e a prova que eu tinha em mãos o fizeram dar um voto de confiança. Ele montou uma equipe de elite, e o jogo de gato e rato, que era só nosso, agora tinha um exército por trás. A operação estava marcada para o dia seguinte, às 20 horas. Bruno, sob a mira dos criminosos, tinha marcado de se encontrar com o líder da facção em um galpão abandonado na beira de uma rodovia. O plano era simular um pagamento de resgate. Eu e a equipe da Civil estaríamos escondidos, prontos a agir no momento em que a família de Bruno fosse resgatada. O tempo estava correndo e cada segundo era uma tortura. Naquela noite, antes do encontro, eu e Bruno nos despedimos. Ele me abraçou e eu senti o tremor do medo em seu corpo. Se alguma coisa dá errado, ele começou a falar, mas eu o interrompi. Nada vai dar errado. Eu vou estar lá. Você confia em mim? Ele assentiu, mas o brilho nos olhos dele era de uma incerteza que me partiu o coração. Quando chegamos ao galpão, a adrenalina explodiu. O lugar era escuro, iluminado apenas pela luz da lua e pelos faróis dos carros que passavam na rodovia. O líder da facção estava lá, acompanhado de 2 capangas armados. Bruno se aproximou e eu, de longe, o vi entregar uma mochila. Era o sinal. "Cadê minha família?" ele perguntou. O líder riu e apontou para o fundo do galpão onde a esposa e o filho de Bruno estavam, amarrados, mas vivos. Foi um momento. A equipe de elite que estava escondida no mato invadiu o local. O som dos tiros ecoou na noite. Foi um caos.
O líder da facção e seus capangas reagiram e o tiroteio começou. Eu e meu parceiro nos infiltramos. E o que se seguiu foi uma troca de tiros que durou minutos, mas que parecia uma eternidade. A adrenalina me cegou, mas o meu foco era só um: proteger Bruno e sua família. Em um tiroteio, o tempo não se move em segundos, ele se move em milésimos. E a gente só pensa em uma coisa: voltar para casa. O tiroteio foi um inferno na terra. O galpão se encheu de fumaça, barulho de tiros e o cheiro forte de pólvora. Eu me protegi atrás de um barril de óleo e vi o líder da facção, um brutamonte estatuado, tentando escapar. A minha adrenalina estava no limite, mas meu treinamento falou mais alto. Avisei a equipe pelo rádio e eles cercaram a saída. A esposa de Bruno, apavorada, gritava, enquanto o filho, protegido por ela, chorava. Bruno, que deveria estar escondido, se jogou no chão e se arrastou até a família. Ele não tinha arma, mas agia como um escudo humano, protegendo a todos. A cena me deu um novo fôlego. O medo dele não o tinha paralisado, mas o transformado. Ele não era mais o novato assustado. Ele era um pai. A operação foi rápida. A equipe de elite, treinada para esse tipo de situação, desarmou os criminosos em minutos. O líder da facção e seus capangas foram presos, e a família de Bruno foi resgatada, sã e salva. Quando a poeira baixou, eu fui até eles. A esposa de Bruno me olhou com os olhos cheios de lágrimas e me agradeceu. O filho dele, de 5 anos, me abraçou e disse: "Obrigado, tio. Você salvou meu papai." O peso que eu carreguei nos últimos meses, a desconfiança, a traição, o medo, tudo desapareceu naquele abraço. O oficial da civil veio até mim e, com um sorriso, disse: "Você fez a coisa certa, Marcos. E por causa disso, a gente acabou de desmantelar uma das maiores facções do Estado. A minha intuição, a minha confiança em Bruno tinha valido a pena." A história se espalhou, mas de uma forma controlada. A direção da prisão foi informada de que Bruno era um herói. Ele tinha sido um informante secreto, plantado pela polícia para expor a facção. A história da chantagem, do sequestro da família, foi mantida em segredo. Bruno foi aclamado como um herói, e a sua reputação, que eu temi que seria manchada para sempre, foi restaurada. A história termina com um desfecho de Bruno. Ele foi inocentado, mas a experiência o marcou para sempre. Ele decidiu se demitir, e eu não o culpo. A farda, que ele usou com tanto orgulho, se tornou um símbolo de dor e de medo. Ele e sua família se mudaram, para longe daquele inferno de concreto e aço. E eu, por outro lado, fiquei. Continuei em Alcaçuz, mas com uma lição que eu nunca mais esquecerei. A traição nem sempre é uma questão de escolha, mas de sobrevivência. A gente aprende que, na vida, o mais importante não é o que você faz quando a luz está acesa, mas o que você faz quando as sombras aparecem. É nelas que a gente se descobre. A poeira baixou, o silêncio voltou a Alcaçuz, mas não o mesmo silêncio de antes, aquele pesado que antecede a tempestade. Agora o silêncio era de um luto invisível. Bruno havia partido, e a minha parceria, a minha amizade com ele, era agora uma memória que eu guardava como um segredo. A farda dele foi dobrada e guardada, e o seu armário ficou vazio. Um vazio que para mim era mais pesado do que qualquer cela. A história que a gente espalhou, a do herói infiltrado, foi suficiente para proteger o nome de Bruno e restaurar a confiança na nossa equipe. Mas a verdadeira história, a que eu guardo, é a de um homem que foi forçado a trair tudo o que ele acreditava, por amor. E a de um veterano que precisou quebrar as próprias regras para fazer o que era certo. Eu poderia ter denunciado o Bruno, ter seguido o manual. Teria sido caminho fácil, o que me daria a razão, a medalha, o respeito. Mas teria sido o caminho errado. E a gente aprende na prisão que o errado não é o que está contra a lei, mas o que está contra o seu próprio coração. A experiência me mudou. Eu não sou mais o mesmo Marcos.
A minha confiança não é mais um colete à prova de balas que eu distribuo de graça. Agora ela é como um isqueiro, que eu assento com cuidado e só quando a escuridão é total. Eu me tornei mais cético, mais desconfiado, mais, ironicamente, mais humano. Eu aprendi que por trás de cada erro, por trás de cada falha, pode existir uma história que a gente não conhece, um inferno particular que a pessoa está vivendo. Eu sigo em Alcaçuz. Os anos passam, os presos mudam, os novatos chegam. Eu ainda dou os meus conselhos, mostro os caminhos, mas agora eu adiciono uma nova regra ao manual. Olhe para além dos uniformes, para além das máscaras, e você vai encontrar a verdade. E a verdade é que, aqui dentro, todos nós somos prisioneiros. Alguns das grades, outros da nossa própria consciência. O destino de Bruno, a história de como ele superou o seu inferno, se tornou o meu. O legado dele não foi o de um traidor, mas de um sobrevivente. E a minha missão a partir de agora não é só proteger a prisão. É, acima de tudo, proteger a nossa humanidade.